Sejam bem-vindos ao canal Tropa de Idealista. Eu sou o Sargento Nery. E eu sou o Cabo Ferro. Nós estamos começando mais um programa QAP Total. O assunto de hoje é sobre direito de imagem, sobre os policiais militares. Não só eles, né, Ferro, mas policiais civis, ferroviários, federais. Todos os agentes da segurança pública. Por vezes são alvo da imprensa e também alvo de alguns profissionais de imprensa que aproveitam para fazer audiência de forma não correta, muitas vezes utilizam a imagem do policial de forma incorreta, denigrindo a pessoa do policial, denigrindo a imagem da família policial militar, policial civil ou policial federal. E das próprias instituições também, né? Bom, a primeira pergunta que eu faço para você, para a gente estar batendo papo, debatendo aqui, é se o PM pode ser filmado ou fotografado durante o seu serviço policial. Há uma corrente muito grande que diz que sim. Por quê? O policial está representando a sua instituição. E a instituição policial militar, o policial civil, a polícia federal, são pessoas jurídicas. Então há essa facilidade para a imprensa em termos jurídicos para capturar tanto a imagem em termos de filmagem, fotografia, em ações, né, quando os policiais estão em ação, ou mesmo quando estão de serviços em ponto de estacionamento, atendimento de ocorrência. Nós temos até alguns programas, né, que estão em algumas emissoras, que são programas policiais, né, tem o Emergência, enfim, o 90, tem alguns programas que já a equipe de filmagem acompanha, né, o policial acompanha a ação do policial. Bem lembrado e curioso, eu já participei, eles escolhem a sua autorização. Então eles pegam, tem uma planilhazinha padrão. Eu não sei se aconteceu com outros policiais, mas eu já vi, já aconteceu comigo, de eles escolherem a assinatura que o policial está autorizando, cedendo a sua imagem para aquele programa. Mas isso sabia que é um padrão da própria mídia no geral, não necessariamente tratando de policial. Você vai em qualquer emissora hoje de televisão, você assina uma autorização de uso de imagem para usar isso em mídias sociais. Isso nós estamos falando de jornalismo sério, né? Sim. Jornalismo que realmente trabalha dentro da legalidade. Não esses oportunistas que usam de algumas instituições para levantar seu nome. Pois né? e acaba que denigrindo, né, sem nenhum pudor, né, e denigra a imagem do policial ou de qualquer outro profissional aí que atua na segurança pública ou até mesmo em outra área. Uma outra pergunta, o PM é obrigado a conceder entrevista? Às vezes o policial fica com receio, né, fala, poxa, se eu falar não, será que eu vou ter problema depois? Será que vai chegar conhecimento do meu superior isso? Então é um assunto até interessante, né? Bom, nós falamos, a Polícia Militar, como as outras instituições, são pessoas jurídicas. E como pessoa jurídica, elas obrigatoriamente têm que ter um setor de imprensa. Então o policial militar ele não é obrigado a passar nem os dados da ocorrência e nem dar entrevistas. Se a imprensa quiser saber alguma coisa da ocorrência ou quiser uma entrevista, que ela procure os órgãos ou os departamentos específicos para isso. Então o policial militar ele não é obrigado a passar dados nenhum de ocorrência e nem dar entrevista. O que ele pode passar para o repórter é o setor cabível para que ele colha essas informações. Até mesmo porque, né, pode ser informações confidenciais, dependendo... Pode até atrapalhar o inquérito, exato, né? A investigação. Às vezes é sobre sigilo de justiça, enfim. Exatamente. Então é importante, né, que os colegas que estão assistindo que tenham entendimento. Primeiro, não é obrigado a dar informação nenhuma, né? Vai lá, pede para que procure o órgão da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, da Polícia Militar, todos têm. Vamos ser sinceros, né, Ferro? Até porque a nossa imprensa nunca procura as coisas boas que a polícia faz. Pois é. Geralmente procura as coisas ruins, algum ponto onde pode denegrir. Então eu acho que os policiais vêm numa
numa tomada de não conceder entrevista, eu acho que eles estão corretos, eu acho que a imprensa tem que mudar a sua postura contra as instituições e os agentes de segurança pública. Aliás, tem um vídeo que está rodando aí nas mídias sociais, você encontra no YouTube e tudo. É um apresentador de uma emissora, não vou citar nomes aqui, ele está num bate-papo com policiais. Você deve ter visto esse vídeo. Tem policial do Polícia Militar, tem do Canil, tem da Rota. E aí o policial fala que a Polícia Militar atende diversos tipos de ocorrência, faz partos, salvamento, etc. E isso não aparece. E o próprio apresentador dessa emissora, eu vou só falar que a emissora hoje é líder de audiência no país, tá? O apresentador, muito conhecido também, ele diz que realmente, ele afirma, realmente notícia boa não vende. Ele afirma isso, né? Então eles mostram que é negativo. Mas a gente, quem sabe, um dia muda isso daí, né? Bom, a gente já falou sobre a entrevista, que o policial não é obrigado a dar entrevista, nem é obrigado a dar informações da ocorrência. Uma outra pergunta, o PM é obrigado a passar dados de uma ocorrência para a imprensa? Isso a gente já falou. Caso seja utilizado imagens do policial de forma inadequada, esse agente pode mover uma ação contra a imprensa, civil ou penal? Então, Civil ou penal? olha só que coisa interessante, né? O policial ele pode ser filmado, fotografado? Pode, em ação. Certo, lá no horário de trabalho dele, na ocorrência. Na ocorrência ele pode, porque ali ele representa a instituição. Okay. Ele representa a pessoa jurídica, que é a corporação policial. A utilização dessas imagens, a utilização dessa filmagem, que é o problema. Porque por vezes as emissoras editam essas filmagens. Sim. E o repórter acaba fazendo julgamento de valores, emitindo opiniões contra o agente público, contra o policial, e não contra a instituição. Que também, se fosse contra a instituição, também caberia à pessoa jurídica entrar com processo contra esse profissional. Mas o policial em si, ele pode, quando de forma incorreta e caluniosa, muitas vezes, a emissora ou o repórter faz o seu juízo de valor, ele pode entrar com uma ação civil e até mesmo penal. Por quê? Eu trouxe aqui o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 5. Para deixar bem claro, para vocês entenderem bem, nós vamos fazer uma leitura na íntegra. Tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem. Quando fala que é proporcional ao agravo, o direito à resposta, nós estamos falando o seguinte: se é o jornal das 8, se é o jornal das 20 horas, né? Uma retratação, né? Exatamente, mas se é o jornal das 20 horas e essa matéria teve 10 minutos de destaque, o direito de resposta tem que ser às 20 horas com 10 minutos de resposta. Tem que ser proporcional ao agravo. E no inciso 10, o artigo 5º traz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aí entra aquilo que eu falei. Ela pode capturar a imagem do policial em ação, porque é pessoa jurídica. A partir do momento que ela fala do cabo-ferro, a partir do momento que o repórter emite juízo de opinião sobre o cabo-ferro de forma inadequada... Por exemplo, ele está no ponto de ônibus indo embora para casa. Aí já não, mas aí já é outro fato. Outra questão. Aí já é outra questão. Eu falo mesmo na ação policial. Vamos supor que o cabo-ferro está atendendo a ocorrência. Ele emite um juízo de valor sobre o cabo-ferro que é mentiroso, que é inadequado. O cabo-ferro, dentro do seu direito privado, a sua moral, a sua honra, pode entrar contra essa emissora e contra o repórter. Entra contra os dois. Interessante. Tá? Tanto por danos morais, materiais e também, se for o caso, na parte criminal. Ok. Interessante.
A outra questão, a gente acabei usando o termo, né, o policial está indo para sua residência. Ele está em itinere, né, ele está naquele período de deslocamento. Ele já cumpriu o seu horário de trabalho, né, as suas 12 horas, se ele faz 12 horas, e ele deixou lá o seu quartel e vai para casa de ônibus. Está fardado lá no ponto de ônibus e é fotografado, é filmado. Se essa imagem for utilizada de forma inadequada, ou mesmo que seja uma forma inadequada, para falar, enfim, um comentário até positivo, pode ser utilizado? Não. Sem autorização dele. Muitos estudiosos dizem o seguinte: a partir do momento que o policial saiu do serviço, ele deixa de representar a pessoa jurídica. Mesmo que fardado, ele está se deslocando para casa. Quem está deslocando é o soldado Pedro, o policial civil Paulo, o policial federal José. Ele está indo embora para a casa dele. Ele está cumprindo o seu direito privado como pessoa, como cidadão que sai de um serviço e está indo embora. Okay. Já não está mais atuando como pessoa jurídica. Sim. Então tem muitos estudiosos que dizem que vai afetar sim o seu direito à sua imagem. Interessante. Bom, acho que é isso, né, que a gente tinha para falar sobre o uso indevido de imagem de agentes da segurança pública. Sim, eu só vou deixar a última dica aí na parte legal, né? Dentro do Código Civil, em seu artigo 186, ele diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão, voluntário, negligência ou imprudência, violar direito, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Então a emissora não pode falar assim: olha, mas foi meu funcionário, olha, essa imagem não era para ter saído, foi um erro de edição, olha, não interessa, negligência e imprudência ela vai responder. Vai responder. E o artigo 927 também do Código Civil diz o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a indenizá-lo, a repará-lo. Então não tem conversa. Eu oriento aos policiais que têm a sua imagem de forma inadequada, caluniosa, que entre com um processo contra a emissora e contra o repórter, né? Eles também são pessoas públicas. Então, quando nós falamos de apresentadores como Caco Barcelos, como Boixá, muitos aí que vem... O Boixá teve que indenizar, Teve que indenizar, responder o processo. Eles são pessoas públicas como policiais e nós podemos falar deles. Sim, sim. Né? E também até aquelas pessoas que são contratadas para emitir opiniões sobre ocorrências, mesmo que pessoas que já foram da nossa corporação, que nem o Major De Luca, que acabam fazendo juízos de valores em ocorrência e por vezes não fala da instituição, acaba falando do policial. Eu oriento que entre com processo sim, seja contra o repórter, contra a emissora, contra essas pessoas que dizem entender de segurança pública. Façam prevalecer o seu direito. Então é isso, pessoal. O policial lá foi feito uso indevido da sua imagem, através de vídeo ou foto, corra atrás do seu direito, vai lá, não deixe, porque senão isso cria um hábito, né? Vão colocando, todo mundo acha que é assim, vai jogando, né? Vai jogando a imagem lá e acabou, e não é bem por aí, tá bom? Então fiquem atentos aí. Para quem quiser mandar perguntas, sugestões de pauta, ou até mesmo sobre os assuntos que nós falamos aqui, se gerou alguma dúvida, nós temos lá o nosso e-mail, que é o programa qaptotal@gmail.com. Temos também a página no Facebook do programa, que é facebook.com/qaptotal. Pode mandar pergunta lá em box. E também temos os nossos perfis particulares, que é facebook.com/rubensneri e facebook.com/Alessandro Ferro. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa QAP Total da Tropa de Idealistas. E eu estou muito feliz com a nossa tropa, que vem agindo de forma profissional e vem sim, de certa forma, evitando dar entrevista, passar dados de ocorrência. Vocês estão corretos e a minha postura vai ser a mesma. Por quê? Porque por vezes a imprensa não utiliza essas imagens e as nossas entrevistas de forma responsável, coerente, e vem denegrindo muito a imagem da nossa corporação e dos nossos policiais. Então eu acho que nós precisamos cobrar. E como que nós vamos cobrar? Se negando a dar entrevista. Um abraço, fiquem com Deus
e cobre sim o seu direito. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço e boa tarde.